Primeiro falando sobre a terapia celular, que é uma abordagem médica onde eu uso células vivas. Eu uso células vivas, normalmente autólogas do próprio paciente, para que a gente possa reconstruir um tecido ou um órgão danificado. E no nosso caso, o foco é a reconstrução do tecido ósseo, evidentemente, né? E a Barbell? O que é a Barbell Technique? É uma técnica desenvolvida pelo nosso grupo. Nós patenteamos essa técnica em um dispositivo médico que a técnica gerou em 2020. Hoje em dia ela é comercializada por uma empresa muito conhecida chamada Geistlich, que é uma empresa de biomateriais. E é um dispositivo médico utilizado para facilitar e otimizar a reconstrução de defeitos ósseos críticos. Então, essas duas temáticas, elas são... É uma grande sinergia, eu posso dizer, né? Você tem um dispositivo médico que te ajuda a manter o espaço para reconstruir um defeito ósseo crítico, de um lado da moeda, e do outro lado, você tem a terapia celular, a possibilidade de você colocar um aditivo no teu enxerto ósseo, células-tronco, que vão otimizar a reconstrução de defeitos difíceis, de defeitos ósseos críticos, como o mostrado aqui nessa tomografia computadorizada. Isso daqui é um corte parasagital tomográfico, onde nós observamos que existe um déficit celular muito importante. André, mas isso é uma tomografia, não é uma histologia, eu não consigo ver célula. Mas você consegue fazer uma inferência? Eu tenho aqui uma lâmina de faca, né? Esse tecido ele foi muito mais espesso no passado e aconteceu um processo de atrofia óssea por desuso. E agora eu praticamente não tenho osso esponjoso, eu tenho praticamente uma cortical óssea vestibular de encontro a uma cortical óssea palatina. Então é o tipo do caso que nós categorizamos como um defeito crítico, difícil de ser reconstruído, porque este leito receptor, por não ter endósteo, por não ter medula óssea, ele é um leito pouco vascularizado, número 1, e pouco celularizado, número 2. Então ele não é passivo de ser reconstruído com um biomaterial substituto ósseo. Para mim é muito prático, eu abro um frasco de osso oleofilizado de origem bovina, suína, um osso sintético, mas aqui não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque eu não tenho células ósseas com capacidade de repovoarem esse biomaterial. Então, eu praticamente tenho duas opções. Ou eu tiro o osso do meu paciente, tiro o osso daqui para pôr ali, tiro o osso do ramo para pôr lá, ou eu trabalho com conceitos de terapia celular para otimizar resultado e para diminuir o nível de morbidade pós-operatória do meu paciente. O que gera mais desconforto para o meu paciente? Tirar um bloco de osso do mento, do ramo da mandíbula, ou fazer uma pequena biópsia óssea com 3 milímetros de diâmetro, pegando um pedacinho de periósteo do palato do meu paciente. Isolar células-tronco e cultivar. Existem laboratórios especializados para isso. Então, eu tenho algumas opções hoje em dia, 2026, para tratar esse paciente de uma maneira menos invasiva. Então, a Barbell Technique e a terapia celular, elas conversam muito bem, porque são técnicas que foram desenvolvidas para a reconstrução de defeitos ósseos críticos. Uma, como a Barbell, como um dispositivo que me ajuda a reconstruir de forma bidirecional. A outra terapia celular que me favorece a chegada de células no meu enxerto com muito mais propriedade. Então, um caso como esse, onde meu paciente perdeu os 4 incisivos superiores, e é patente a demanda por uma reconstrução óssea para que eu possa instalar meus implantes. Eu tenho uma atrofia muito grande. Se eu for colocar implante aqui, as roscas vão ficar todas expostas, eu não vou ter estabilidade. Uma das premissas da implantodontia, para galgar a osseointegração, é ter uma estabilidade e ter osso envolvendo todas as espiras do meu parafuso de titânio. Então, é claro, preciso reconstruir, mas mais do que reconstruir, eu preciso ter um planejamento idealizado. Eu preciso promover uma reconstrução óssea efetiva. E o que seria uma reconstrução efetiva num caso como esse? Colocar osso só pelo lado de vestibular? Não! Esse caso também demanda uma reconstrução palatina.
E aí entra a Barbell Technique. Por que nós idealizamos a Barbell Technique no ano de 2019? Quando tudo começou. Porque a implantodontia, tratava esse tipo de defeito com a fixação de blocos ósseos pela vestibular. Mas não é que não tinha demanda para reconstruir por palatino ou lingual, no caso da mandíbula, é porque a gente não tinha como inserir um parafuso pelo lado palatino numa posição otimizada. Então nós nos limitávamos a reconstruir só pelo lado vestibular e meus implantes ficavam vestibularizados, mal posicionados, problema biomecânico, problema estético. A Barbell Technique veio para resolver isso. Ou seja, se eu não consigo colocar um parafuso numa posição adequada por palatino ou por lingual, por que não bolar um parafuso que possa ser transfixado de vestibular para palatino, tendo um posicionamento idealizado de ambos os lados? É um conceito muito simples, né? Porém, algo que não existia no mercado. Então, basicamente, é essa filosofia. Preciso colocar algo pelo lado vestibular, pelo lado lingual ou palatino. Não consigo trabalhar com uma colocação palatino-vestibular, seleciono um parafuso mais longo, de bordas afiladas, e transfixo esse pino de vestibular para palatino. Uma vez estabilizado esse parafuso de titânio, eu acoplo cápsulas InPic, que é um polímero médico de alta biocompatibilidade, e tenho um efeito de tenda de ambos os lados. Eu tenho um halter, né? Parece um halter. Um efeito de tenda dos dois lados que afasta os tecidos moles, que mantém o espaço e a estabilidade do meu enxerto. Mesmo sendo um enxerto particulado, eu não uso mais um bloco ósseo. Olha que maravilha! Muito melhor osso particulado do que bloco, porque particulado, moído, ele tem mais área de superfície, mais fácil vascularizar. Mais fácil vascularizar, mais fácil celularizar. Mais fácil celularizar, mais fácil incorporar, mais fácil remodelar, mais fácil integrar. Então é um conceito que converge muito com a biologia. E, ao ter um mecanismo interno de descompressão tecidual, posso me dar ao luxo de usar uma membrana colágena, uma membrana mole, reabsorvível. Eu não preciso usar nada rígido, fixo, porque não vai colabar, porque eu tenho um mecanismo de descompressão tecidual interna. Então, olha que maravilha. Eu vou reconstruir de forma bidirecional quando a demanda existir. Eu vou trabalhar com osso particulado, biologicamente muito melhor, e me dou o luxo de usar uma membrana colágena que é hidrofílica. Muito melhor do que um material hidrofóbico, que expõe e contamina em 35% dos casos, como, por exemplo, as membranas de politetrafluoretileno ou as próprias malhas de titânio. Então eu alio a biologia com a mecânica e trago para o mercado um conceito na forma de dispositivos. E você pode selecionar diferentes comprimentos. Poxa, André, o meu caso clínico tem uma perda horizontal, mas é só por vestibular. Problema nenhum. Pega um parafuso mais curto, de 6 milímetros, e coloca um pique, uma cápsula só pela vestibular. Não precisa transfixar, você não tem a demanda para reconstrução interna, palatina ou lingual. E casos maiores, eu posso trabalhar com parafusos mais longos, né? 10, 12 milímetros. Posso usar na horizontal, posso usar na vertical, ou seja, uma técnica que cabe no planejamento de toda e qualquer reconstrução óssea aposicional, né? Em 2020 nós publicamos este conceito no Journal of Odontology, mostrando, né, por meio de uma nova técnica, de que nós tínhamos ali um dispositivo patenteado com a possibilidade de alcançarmos previsibilidade e simplicidade, priorizando todos esses preceitos biológicos que nós comentamos, né? Então, a gente, com isso, conseguiu estabelecer algumas diretrizes para que nós pudéssemos ter os melhores resultados clínicos possíveis. Então, hoje, já está muito bem estabelecido, inclusive por meio das publicações do nosso grupo, que a posição correta do parafuso e a angulação correta do dispositivo é essa que está sendo simulada aqui nesse esquema representativo. Ou seja, nós temos, numa situação de demanda para aumento horizontal, a demanda para preparar o leito para receber o parafuso, uma distância de 5 milímetros da crista óssea. Crista óssea é um ponto de referência estático, não tem como errar.
Você consegue medir isso na tomografia, você consegue medir isso no transoperatório com uma sonda periodontal. E você perfura a 5 milímetros. Ao perfurar em 5 milímetros, uma vez que você acopla essas cápsulas em pique, que tem o diâmetro de 4,5 milímetros, portanto o raio de 2,25, você vai automaticamente ter uma distância do bordo da cápsula até o topo da crista entre 2 e 3 milímetros. Essa é a posição ideal. E se a demanda for bidirecional, vestibular, lingual ou palatina, você tem que racionalizar a angulação do teu parafuso para que essa distância seja equivalente em ambos os lados. Com isso, você coloca o teu enxerto ósseo particulado aqui e você não vai ter colapso da membrana, que é o que acontece quando nós usamos um osso particulado e uma membrana colágena sem a interposição de um mecanismo de descompressão tecidual interna. E algumas técnicas a gente observa isso, com evidência científica. Você coloca o osso, a membrana, ganha osso aqui em cima, mas aqui próximo da crista tem compressão. No próprio ato da sutura tem compressão, aqui não vai ter compressão, porque você tem o halter, você tem o barbel, afastando os tecidos moles e mantendo a estabilidade e o espaço para o seu enxerto. E uma vez tendo comprovado a sua eficácia para os aumentos horizontais, sejam eles unidirecionais ou bidirecionais, só por vestibular, com parafusos mais curtos, por vestibular e lingual ou palatino, com parafusos mais longos, o próximo passo foi inevitável: os procedimentos combinados. Casos mais críticos, com a demanda de uma reconstrução horizontal, mas também com a demanda de uma reconstrução vertical. Como a gente pode observar aqui, comparando essas duas imagens transoperatórias, uma imediatamente após a instalação dos dispositivos, claro que depois disso colocamos os enxertos, recobrimos com as membranas, não é isso? E aqui 9 meses depois, onde os dispositivos foram removidos e os implantes instalados. Mas e a terapia celular? Onde que ela entra nessa história toda, André? Por que você está encebando tanto assim para mostrar teu caso clínico de terapia celular com barbo? Porque nós precisamos entender que a terapia celular, ela precisa ser muito bem justificada. Não é um aditivo que eu vou usar para todo e qualquer procedimento de reconstrução tecidual. Eu preciso entender, como clínico, por ética, e até do ponto de vista legal, você precisa indicar isso para uma situação onde exista a real demanda. E qual é a real demanda? A reconstrução de um defeito ósseo crítico onde existe um déficit celular. Você está colocando célula porque o teu leito receptor não vai prover célula para a tua reconstrução. Então, se eu faço aqui um paralelo de 2 casos clínicos, ambos casos operados pelo mesmo cirurgião, no caso eu, mais ou menos na mesma época, com a mesma técnica cirúrgica, com os mesmos biomateriais, nos 2 casos, são casos de mais de 20 anos, eu usei blocos homógenos, blocos provenientes de banco de tecido músculo-esquelético. Aqui eu observo que eu tive um resultado pífio. Eu tive praticamente uma reabsorção integral do meu enxerto. E aqui até que eu tive um bom nível de reconstrução. Aceitável. André, mas foi só por vestibular. Tudo bem, eu não estou entrando nesse mérito. Eu quero que vocês entendam aqui o conceito da indicação da terapia celular. Por que esse caso falhou e esse caso logrou algum tipo de êxito? Hoje nós sabemos, porque este caso tinha um déficit de osso esponjoso. Eu vejo aqui uma cortical vestibular de encontro a uma cortical palatina. Isso é uma lâmina de faca. Isso aqui é pouco vascularizado. Se abre o retalho, fura esse osso, nem sangra, porque o osso cortical é pobremente vascularizado. Nesse caso eu tenho o intermeio de osso esponjoso. Então aqui eu uso um biomaterial. Eu abro um frasco, um envelope, eu compro um material liofilizado, funciona. Aqui, para funcionar, eu tenho 2 opções. E não é abrir um frasco. É ou abrir um mento, ou abrir um ramo, ou trabalhar com terapia celular. Não quero tirar um bloco. Você faz uma pequena biópsia desse paciente, coloca no meio de transporte, isso tem que ser levado para um laboratório, essas células têm que ser isoladas e cultivadas. Tá bom, mas como é que eu racionalizo? Como é que eu seleciono o tecido-fonte? Que tecido-fonte será que faz sentido
eu coletar uma coleta mínima para isolar células-tronco com potencial de diferenciação osteogênico. Muitos tecidos contêm células-tronco, a grande maioria. Mas será que é tudo igual? Vamos pegar 2 tecidos de origem mesenquimal. Gordura, tecido adiposo e medula óssea. Ambos têm origem mesenquimal. Mas eu acho que um dos dois faz mais sentido eu isolar uma célula-tronco para usar numa terapia celular com vistas à reconstrução óssea. A da medula óssea. Por quê? Porque existe uma memória epigenética nessas células, que vai fazer com que essas células se diferenciem com mais facilidade ou com menos facilidade para aquele tecido que você almeja. Então, nesse sentido, o que faz senso para vocês na regeneração do tecido ósseo? A medula óssea, que pode ser obtida por um processo relativamente invasivo, como uma punção da crista ilíaca, ou uma punção do osso externo, ou um procedimento muito simples, minimamente invasivo, que é usar um punch, que é um bisturi circular com 3 milímetros de diâmetro do palato. Tchuc. Não precisa nem da sutura, fica uma aftazinha. Você faz uma compressão com gás e acabou. Minimamente invasivo. Ah, André, mas aqui vai sair, não é só periósteo, vai sair epitélio, conjuntivo junto, tudo bem, mas esses tecidos serão desprezados no laboratório. Então é claro que o nosso foco, ele é trabalhar com um procedimento minimamente invasivo. André, isso está validado? Tá, não só validado cientificamente, como patenteado. Então existe um protocolo de trabalho dentro dessa nossa parceria com um laboratório lá da nossa cidade de Campinas, que é uma metodologia para você coletar, o profissional coletar, qualquer dentista pode coletar, e a empresa ela é capaz, ela é passível de isolar e cultivar essas células-tronco provenientes do periósteo. E a cereja do bolo, a utilização destas células não é apenas para fins odontológicos. A despeito disso, só o dentista pode coletar. Porque é o ambiente intraoral. Então essas células vêm sendo usadas muito, por exemplo, na ortopedia para a regeneração de cartilagem, que é algo muito complexo. Então, comprovações científicas por imunofenotipagem de que nós realmente conseguimos isolar células-tronco e conseguimos fazer com que essas células se modifiquem, se diferenciem para a linhagem osteoblástica, depositando uma matriz mineral, como comprovado aqui pelo vermelho de alizarina. Então, quais são as possibilidades para esse caso? E agora sim, vou cumprir a promessa de mostrar o caso para vocês. Penso que seria leviano, a gente ir direto para o caso clínico. Acho que essa contextualização ela é de suma importância para a gente entender os preceitos que regem essa tomada de decisão. É um defeito ósseo crítico, é um consenso na literatura científica. Não tem como eu regenerar isso abrindo um frasco de osso bovino. Então eu posso usar um enxerto autógeno, um bloco, tirar um bloco do mento e parafusar lá? Posso. Isso vai funcionar? Até vai, porque tem células ósseas do meu paciente. Eu tenho um déficit celular aqui, o meu enxerto tem que conter essas células ósseas. Beleza. Só que com o bloco, eu não consigo pôr por palatina, eu consigo pôr só por vestibular. Já é uma resolução capenga. Número 2, o enxerto autógeno particulado, moído, misturado com um xenoenxerto, por exemplo, um osso bovino, e usar uma membrana, uma malha de titânio ou uma membrana de PTFE reforçada com titânio, pode funcionar? Pode, mas também é capenga. Por quê? Porque eu tenho uma membrana hidrofóbica debaixo da linha de incisão, cujo risco de exposição e uma contaminação no pós-operatório é de 35%, é mais de 1/3. É uma possibilidade, mas o risco ele não é desprezível. Número 3, posso usar o enxerto autógeno associado ao meu biomaterial, o osso bovino, e mais a Barbell Technique, é o que a gente selecionou para esse caso. Porque eu entendi que tinha demanda para reconstrução bidirecional, então o Barbell cabe muito bem. E eu posso misturar o autógeno com o xenógeno. Número 3 está legal. Poderia ser essa a minha opção para esse caso? Poderia.
Por que não foi a minha opção? Porque a gente preferiu trabalhar com o conceito da terapia celular, para não ter que tirar grandes fragmentos ósseos autógenos desse paciente. Então, ao invés de abrir um mento, um ramo, tirar um bloco, pegar o osso, moer, nós fizemos uma biópsia de tecido mole do periósteo do palato, como demonstrado, e depois de 7 semanas nós tínhamos 6 milhões de células-tronco num vial para serem associadas com o meu enxerto. Então, esse é o caso clínico, é uma região ampla, tem dentes aqui que vão ser extraídos, estão aqui fazendo hora extra só para segurar o provisório da paciente, tá? Mas eu tenho uma grande atrofia óssea nessa região, uma pequena atrofia nesta outra. Vocês vão ver que aqui desse lado eu usei um parafuso mais curto, só com uma cápsula em pique por vestibular, não precisou transfixar porque a perda palatina era desprezível. Porém, aqui a perda palatina era muito significativa. Então nós trabalhamos com parafusos maiores, transfixados nessa região. Aqui eu consigo fazer algumas simulações do enxerto, do posicionamento do dispositivo, da colocação das cápsulas, uma simulação de uma reconstrução óssea efetiva. Essa é a ideia. E depois de 7 semanas da coleta, eu tive o aval do laboratório de que eu tinha ali um número adequado de células para agendar a cirurgia dessa paciente. Então, 7 semanas antes fizemos a coleta, né? E depois desse período de tempo eu recebo um criotubo em gelo seco e eu deixo ele descongelando por 30, 40 minutos em temperatura ambiente. É o tempo de eu anestesiar o paciente e começar a abrir retalho. O processo de incorporação do enxerto ao seu biomaterial, ele é feito, obviamente, depois do descongelamento desse material. Não ultrapassa 40 minutos. Você aspira o conteúdo desse criotubo, que nesse caso continha 6 milhões de células-tronco mesenquimais provenientes do periósteo. Você pode aspirar um pouco mais de soro e o mais adequado seria gotejar, não fazer grandes aplicações intempestivas. Dentro do possível, né, o mais delicado possível para minimizar a morte celular, e você incorpora essas células ao teu biomaterial. Um biomaterial bovino, que por melhor que seja, é um grande material, mas num primeiro momento ele é apenas ósseo condutor, ele era apenas uma malha, um andaime, uma teia, uma rede, e a partir do momento em que eu incorporo células de potencial osteogênico, eu agrego a osteocondução potenciais de osteoindução e de osteogênese, ou seja, esse enxerto composto tem potencial para formar osso por si só, sem depender tanto do leito receptor do osso nativo do meu paciente. Então, como combinado, nós abrimos os retalhos, transfixamos os parafusos de 10 milímetros aqui, mais longos, de 8 milímetros aqui desse outro lado, acoplamos a cápsula em pique e tenho o estabelecimento de uma descompressão tecidual, mantendo o espaço adequado e mantendo a estabilidade necessária para ter resultado regenerativo. Tem que ter estabilidade. O osso não aguenta o desaforo da micromovimentação. Então, esse dispositivo vai te propiciar isso. Ele vai afastar os tecidos moles. Nós usamos uma rotação baixa de 20 a 30 RPMs para instalar, mas para perfurar, para preparar o leito, uma rotação ao redor de 800 rotações por minuto. Ok? Aqui vocês vão ver que é um parafuso mais curto, é um parafuso amarelo, que é o de 8 milímetros. Na região anterior é o parafuso cor-de-rosa, que é o de 10 milímetros. O azul seria de 6, o cinza seria o de 12. Então, dependendo da situação clínica, você seleciona um parafuso maior ou menor. Então, tem todas as ferramentas neste kit que te possibilitam a instalação do dispositivo. Mas é claro que eu posso adiantar para vocês, né, falar de antemão, que são procedimentos cirúrgicos avançados.
Isso demanda, né, uma curva de aprendizado. Se você comparar com outras técnicas de reconstrução óssea, simplificou e otimizou, mas não deixa de ser cirurgia avançada. Então, o critério no manejo do retalho, isso demanda uma certa expertise. Então, alguns profissionais demandam um curso mais longo, uma especialização, outros profissionais já têm uma tarimba cirúrgica de muitos anos e vêm, às vezes, para um curso muito mais pontual, muito mais focal, né? Então, uma vez instalados os dispositivos, instalamos o enxerto composto. Vocês já entenderam que esse enxerto contém as células tronco e nós vamos recobrir isso com membranas colágenas, membranas hidrofílicas. Fica vermelho. Por quê? Porque ela chupa o sangue, né? Então, tem um baixo potencial de complicação. É o biomaterial mais biológico que você pode ter para estar debaixo da tua linha de incisão. Por isso que complica menos do que qualquer outro material. Ah, André, mas a membrana colágena existe há décadas. Sim, sim, só que ela existia há décadas colabando. Imagina um osso particulado nesse rebordo sem o dispositivo. O osso particulado e a membrana. A primeira compressão, já na sutura, ó, o negócio ia comprimir. Ia desalojar enxerto, ia perder volume. Então, é você aliar aquilo que já é bom, que já tem uma vantagem biológica, com aquilo que te possibilita uma estabilidade mecânica. Tá? Então, aqui, cortes parasagitais tomográficos confrontando o planejamento do enxerto com o planejamento do implante, tendo o enxerto já consolidado. Olha como as coisas batem. Notem. Isso é uma reconstrução efetiva. A demanda para aumento por vestibular por palatino e a concretização deste planejamento. E aí você vai para a sua cirurgia. E muitas vezes a gente trabalha de forma guiada, para que o implante fique muito bem posicionado, para que o implante ele possa ser posicionado numa posição proteticamente idealizada. Então notem, olha, a exposição do pique e a densidade que nós temos nessa região. Parece que quase que uma cortical óssea que formou ali debaixo do pique. Isso quer dizer que quando eu instalo o meu implante, eu tenho uma boa estabilidade desses implantes. É um osso de qualidade. Mas é por causa do barbo? Também. Mas muito por conta da terapia celular nesse caso. André, e se eu não fizer a terapia celular? Você abre uma região doadora e coleta enxerto ósseo autógeno e faz uma mescla, 50% osso autógeno, 50% o biomaterial que nós usamos aqui, por exemplo. E com isso você consegue trazer potencial osteogênico para o teu enxerto. Tá? Não é a única opção. A terapia celular é uma opção a mais para eu trabalhar de uma maneira menos invasiva, para eu trabalhar sem a demanda para grandes remoções de enxertos autógenos. Para alguns casos críticos, como esse de lâmina de faca, essa indicação faz sentido. Mas esta indicação faz sentido em apenas 10 a 15% de todas as cirurgias de aumento posicional que nós fazemos. Então, olha a importância de diretrizes, de categorizações. Olha a importância da gente entender quando aquele procedimento realmente está indicado. Então, saber ler tomografia computadorizada é de suma importância. Saber entender, saber visualizar se tem celularidade e se tem vaso sanguíneo, sem estar olhando para a célula, numa tomografia computadorizada, é o teu potencial de fazer inferências, são translações que você alia o teu conhecimento anatômico, imaginológico, histológico, fisiológico, biológico de uma maneira geral. E depois de 9 meses eu estou aqui com os implantes já em processo de osso-integração. Depois disso eu reabro essa região, vai ter dente aqui que ainda vai ser extraído, um dente que tem uma trinca. E o resumo da história, já tem, né, implantes com provisórios. E em cima desses 4 implantes, mais esse outro implante aqui, 5 implantes, nós vamos fazer uma prótese de 9 elementos. E em cima de um osso, de uma região, onde mais de 80% era lâmina de faca. Cortical contra cortical. Então, isso foi possível, nesse caso clínico, graças à utilização de um mecanismo de descompressão tecidual interna que me permitiu a manutenção do espaço e graças ao entendimento biológico da demanda para se agregar células ao meu biomaterial. Poderia ter sido feito de outra forma?
Poderia, como por exemplo, a remoção de um enxerto ósseo autógeno. André, e se eu tirar um bloco e parafusar o bloco, seria uma boa opção nesse caso? Hipótese alguma, porque, como vocês viram, o aumento apenas pela vestibular me traria um problema de roscas expostas aqui por palatina. Então, esse caso era uma lâmina de faca, era um filtro de papel Melita, onde existia uma demanda para um aumento bidirecional para que esses implantes pudessem ser posicionados numa posição proteticamente idealizada. Então, com isso, eu acho que nós temos aqui algumas mensagens que nós podemos e devemos levar para casa, que é o entendimento de que a técnica Barbell ela é previsível para aumentos ósseos bidirecionais, mas não apenas. Podemos usar para o aumento horizontal unidirecional, para aumento vertical, para aumento 3D, combinado, horizontal, vertical, ou seja, é o que a gente pode usar para as reconstruções aposicionais de uma maneira geral, e a demanda para isso é muito grande para quem trabalha com reabilitação oral. Também podemos entender que as células do periósteo, elas podem trazer potencial osteogênico, uma característica osteogênica para o meu enxerto, que num primeiro momento era só um arcabouço, era inerte, não tinha proteína, não tinha célula, era só a hidroxiapatita do boi que nós usamos, nesse caso clínico, e que a associação desses dois conceitos, a terapia celular com a Barbell, pode culminar com resultados efetivos na reconstrução de defeitos ósseos críticos. Então, eu concluo que este caso clínico apresentado, que nós selecionamos para essa atividade, é um caso que eu gosto muito porque, em primeiro lugar, foi a primeira cirurgia no mundo feita com esse conceito, juntando a terapia celular. Segundo, é um caso clínico que já está reabilitado, e esses implantes já estão funcionando já há bastante tempo. A gente tem preservação disso. E a gente consegue, com esse caso, ilustrar todos esses conceitos biológicos que são favoráveis. Eu consigo usar tudo de bom que eu tenho hoje no meu armamentário clínico. Eu uso osso particulado, que vai celularizar mais fácil. Eu uso membrana colágena, que é hidrofílica e vai complicar menos e vai ter um risco de exposição muito menor. E eu consigo usar células com potencial osteogênico que me ajudam a sobrepujar esse déficit que nós temos numa gama interessante de casos clínicos, principalmente os casos de defeitos horizontais grandes em lâmina de faca e também as demandas para as grandes reconstruções ósseas verticais. Ambas situações eu colocaria na balança ali na categorização de defeitos ósseos críticos e indicação para esse tipo de abordagem.